Muito bom dia, eu sou a Gaia Machado e essa é mais uma palestra da Semana Global de Empreendedorismo do Sebrae São Paulo. E para você que está conectado aqui conosco, a ideia é passarmos alguns minutos trazendo ferramentas eficazes para você saber como potencializar o seu cérebro para o sucesso. Brevemente, falando um pouco de como eu cheguei até aqui, eu tenho formações na área da comunicação, jornalismo, rádio e televisão, pós-graduação e mestrado em comunicação, e eu me encantei com essa área do desenvolvimento humano. Eu sou coach, treinadora comportamental, analista comportamental, tenho diversas formações, além do MBA em desenvolvimento do potencial humano, e hoje eu faço doutorado em psicologia. Sou uma estudiosa em neurociência, que é a ciência que nos ajuda a entender como usar melhor o nosso cérebro para alcançar os resultados que nós esperamos. E é isso que nós vamos encontrar aqui. Já tive a oportunidade de dar palestras e treinamentos em muitos lugares especiais no Brasil e fora deles, e agora muito feliz de estar aqui no Sebrae. E se você der uma procurada aí na internet, tem muitas entrevistas e artigos meus publicados. Mas vamos direto ao ponto. Se você tiver papel e caneta, já pega aí para anotar. Se não tiver, vai respondendo mentalmente porque é super simples. São alguns poucos tópicos que vai te ajudar a fazer um diagnóstico já, enquanto a gente estiver aqui junto, de como está a sua mentalidade para potencializá-la para o sucesso. Então, responda para você mesmo. Você, na maior parte das vezes, concorda ou discorda com essas informações que eu vou passar? Faz aí, não pensa muito, tá? É o que vier imediatamente na sua mente e eu prometo que vai ser muito legal você depois ver o resultado. Então, sobre a sua capacidade mental. 1. Sua inteligência é algo muito pessoal e você não pode transformá-la demais. Coloca assim, ó. Coluna 1, número 1, C ou D. C se você concorda ou D se você discorda. Facinho, né? Vamos lá para a segunda. Você é capaz de aprender coisas novas, mas na verdade não pode mudar o seu nível de inteligência. Você concorda ou discorda? Anotou? Mais uma. Qualquer que seja seu nível de inteligência, sempre é possível modificá-lo bastante. O que você acha dessa? Não deixa de anotar. Última dessa coluna. Você é capaz de mudar substancialmente seu nível de inteligência. O que você acha disso? Terminou? Anotou todas dessa coluna? Agora a última coluna, que tem a ver com as nossas qualidades pessoais. A primeira diz assim: você é um certo tipo de pessoa e não há muito que se possa fazer para mudar este fato. Você concorda ou discorda? Segunda, independentemente do tipo de pessoa que você seja, sempre é possível modificá-lo substancialmente. Coloca um C se você concorda ou um D se você discorda. 3. Você pode fazer as coisas de maneira diferente, mas a essência daquilo que você é não pode ser realmente mudada. E aí, anota. E a última questão. Você é capaz de modificar os elementos básicos do tipo de pessoa que você é. Anotou? Mais uns segundinhos para você olhar para essa tela. Não deixa de responder que eu prometo que vale a pena. Legal. Então, daqui a pouquinho a gente volta e vamos checar o que isso quer dizer sobre como potencializar o nosso cérebro para o sucesso. Porque eu gosto muito dessa imagem, porque ela me identifica muito. Eu não sei se você se identifica, mas às vezes parece que eu tenho tantas coisas na minha cabeça que eu tenho que pensar ao mesmo tempo e eu não sei nem por onde começar. Isso acontece com você? O empreendedor, ele tem que pensar nas mais diversas áreas do negócio e às vezes são coisas que ele não foi preparado para saber, e que bom que existem espaços como o Sebrae que te ajudam a se potencializar nesse sentido. Mas o fato é que são muitas informações ao mesmo tempo e às vezes a gente acaba tentando fazer todas ao mesmo tempo, uma junto com a outra. Acontece com você? Você se considera multitarefa? Responde aí para você mesmo. Olha, se você concordou e disse que se considera multitarefa, eu convido você a aposentar o multitarefa. Como assim, Gaia? Bom, às vezes ele é necessário, mas se você puder escolher, mesmo que você tenha muitas coisas para fazer, eu te convido a fazer uma de cada vez.
Por qual motivo? Imagina que o seu cérebro é como se fosse a bateria do seu celular quando você sai de casa. Você sai com 100% da bateria, certo? Mas cada ligação que você faz vai baixando o nível de bateria. Acontece a mesma coisa com o seu cérebro. Não sei se você já ouviu falar dessa, mas o cérebro é o órgão que gasta mais energia do nosso corpo. É isso mesmo. E para tentar poupar um pouco de energia, ele usa diversos artifícios. Só que a gente gasta muita energia mudando de uma tarefa para outra, ao invés de nos concentrar em uma só. A gente acha que está ganhando tempo, mas o que acontece é exatamente o contrário. Quando você fica mudando de tarefa, você perde tempo, aumenta o número de erros e reduz a sua produtividade em pelo menos 60%. Ah, e sabe o QI, que é aquele raciocínio e inteligência lógica? Cai em mais de 10 pontos. Ficou assustada? A primeira vez que eu vi isso eu fiquei. Como assim? Eu acho que eu tô sendo produtiva e minha produtividade cai mais de 60%? Eu vou explicar de uma forma bem simples para você entender. Nós temos uma memória de trabalho que lida com as coisas que a gente está fazendo aqui e agora. Então imagina que você precisa colocar um endereço num aplicativo de mobilidade, o Waze, vai. Você decora o endereço, vai lá e coloca no Waze. Daqui 10 minutos, se eu perguntar para você do endereço, você vai lembrar? Não, né? O que acontece? Você usou ele na memória de trabalho enquanto precisava, depois que você arquivou em outro lugar, você esvaziou a sua memória de trabalho para usar para outra coisa. Porque essa memória de trabalho, que é a que a gente lida com as coisas aqui e agora, ela é limitada. Então, se você fica mudando de tarefa o tempo inteiro, olha que loucura. Coloquei uma coisa na minha memória de trabalho, saí dessa tarefa, cheguei nessa aqui, esvaziei minha memória de trabalho e coloquei outra coisa. Voltei para essa, esvaziei de novo, coloquei outra. Loucura, né, gente? Gasta muita energia e é lógico que você vai perder em produtividade. Ah, Gaia, mas e aí? Como é que funciona isso? Funciona que você precisa potencializar o seu cérebro e também lidar com a questão das interrupções. Já aconteceu com você de te interromperem e você pensar assim, onde que eu estava mesmo? Já? Quando você é interrompido, você leva mais de 1 minuto, cerca de 64 segundos, só para recuperar sua linha de raciocínio. Se você não achou muito, imagina num dia inteiro de interrupções, quanto tempo você perde só tentando voltar para o ponto onde você estava. Como empreendedor, potencializar o seu cérebro para o sucesso tem a ver com diminuir o número de interrupções quando você está lidando com uma tarefa, para que você possa se concentrar nela o máximo possível. E aí você precisa entender também como você tem usado seu e-mail, suas mídias sociais e até seu aplicativo de mensagem instantânea. Porque se você é daqueles que checa a cada 5 minutos, tem gente que é mais rápido ainda. Seu aplicativo de mensagem instantânea, redes sociais, e-mail, você perde cerca de 1 dia de trabalho na semana. Só com essas interrupções. Tudo isso, Gaia, tudo isso. Ah, mas como é que eu faço? Eu preciso checar as minhas coisas. Cada um tem a sua estratégia. Eu deixo tudo no silencioso, não deixo nem aplicar na minha tela. Apitar, aliás, na minha tela. E aí, antes de começar uma tarefa, eu vou lá, checo se tem alguma coisa importante para resolver e coloco de lado. Me concentro totalmente naquilo que eu preciso resolver e quando eu terminar, eu vou lá e vejo se tem mais alguma coisa. E já tem um alerta lá no meu WhatsApp, que se for urgente me ligue. Porque eu não fico lá entrando o tempo inteiro, porque eu sei que a gente perde cerca de 15 a 20% do nosso tempo só cuidando de interrupções. Aqui tá trabalhador, mas o empreendedor é um trabalhador também do seu próprio negócio. E mais do que nunca, você tem que estar comprometido com os seus objetivos. Porque eu quero dizer para você que onde está a sua atenção é para onde vai a sua energia de realização. E se você realmente quer ter resultados extraordinários no seu negócio, você precisa aprender a configurar o seu filtro de spam cerebral. Sabia que o seu cérebro ele só traz para sua consciência uma em cada 100 informações do que está acontecendo ao seu redor? Oi? É isso mesmo. Tem muita coisa acontecendo ao seu redor nesse momento. Eu não sei você, mas eu estou aqui falando com você e tem gente por trás das câmeras fazendo movimento, tem a narração em libras, entre outras coisas. E o meu cérebro precisa escolher qual informação ele vai trazer para a minha consciência de tantos estímulos que estão acontecendo. Você tem ideia de como é que ele faz para escolher essa uma informação em cada 100?
Não? Bom, eu preciso te dizer que o nosso cérebro ele fica muito preso a padrões de visão de mundo. Por qual motivo? Ele precisa economizar energia, lembra? Então, para economizar energia, o tipo de estímulo que você dá para ele normalmente é o que ele entende que é o que você quer que ele siga. Então, você precisa aprender a configurá-lo, a trazer para sua consciência as oportunidades. O empreendedor precisa mapear as oportunidades em todos os lados. E para isso existem dois sistemas do nosso cérebro que trabalham em paralelo e que, se você souber programar, você vai alcançar grandes resultados. O primeiro se chama percepção seletiva. O que é isso? Nós só identificamos o que nós estamos programados para encontrar. Já aconteceu com você de você decidir comprar um carro e aí você só vê esse modelo de carro na rua? Ou a mulher, quando vai casar ou fica grávida, parece que ela só vê coisa de grávida ou de casamento na rua o tempo inteiro? Acontece, não acontece? Antes você parecia que nem via tanto, mas depois que entra no seu radar, parece que você vê em todos os lugares. Por que que isso acontece? Antes de você colocar no seu foco, na sua atenção, isso poderia até aparecer na sua frente, mas você não ia identificar. Pensa você como empreendedor. Antes de você resolver empreender, você via tantas informações sobre empreendedorismo como você vê hoje? Eu tenho certeza que não, mas agora que você está buscando se aprimorar, certamente parece que essas oportunidades aparecem o tempo inteiro. Você colocou na sua percepção seletiva o que você quer encontrar. Só que você precisa aprender a tirar do seu radar aquilo que não é importante. Por exemplo, nesse livro que está aí na tela, eu sou autora de um capítulo que chama Mude de Canal, os telejornais e os benefícios da felicidade. Nele eu falo como a gente se concentrar só em notícias ruins danifica o nosso sistema de percepção seletiva do nosso cérebro e começa a programar o nosso cérebro para só mapear dificuldades e não oportunidades. Por que que isso acontece? Porque você fica inundando a sua mente de coisas que não deram certo, coisas que são erradas. Gaia, você tá falando que eu não tenho que me informar? Não é isso. Eu tô falando que você tem que se informar, mas você também não precisa bombardear o seu cérebro de coisas negativas. Então, se você quer empreender, siga cases de empreendedores que são bem-sucedidos e que falam como eles chegaram lá. Siga páginas como a do Sebrae, que sempre traz dicas importantes para você se potencializar, e você vai programando o seu cérebro para, na percepção seletiva, trazer essas oportunidades. Porque se você não fizer isso, você pode perder coisas incríveis que podem estar debaixo do seu nariz. Talvez você já tenha visto esse vídeo, muitos ainda não viram. E se você já viu, vale a pena relembrar. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go! É fácil perder alguma coisa quando você não está olhando. Tinha gente aqui no estúdio que também não tinha assistido o vídeo antes. Como assim você viu o urso, o gorila, fazendo moonwalker, né? E aí, isso tem a ver com um sistema do nosso cérebro que chama cegueira não intencional. É uma incapacidade que nós temos de enxergar alguma coisa que nós não estamos procurando. O vídeo falou para você, conte quantos passes o time de camisa branca vai fazer. É isso que você estava fazendo. E aí o urso fantasiado veio, deu uma dançadinha embaixo do seu nariz e você nem viu. Quantas oportunidades incríveis podem estar dando uma dançadinha embaixo do seu nariz e você não está enxergando porque você não está colocando no seu radar.
Você precisa programar o seu cérebro para encontrar aquilo que é importante para você e para o seu negócio. E a atenção é um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Não sei se você já ouviu falar de um estudo que comprova que o nosso cérebro continua se desenvolvendo ao longo de toda a vida. Chama neuroplasticidade cerebral. Se você quiser, depois busca mais sobre isso, que é muito interessante. Significa que o nosso cérebro continua se desenvolvendo ao longo de toda a vida, criando novos caminhos e conexões. Então, se você não nasceu empreendedor, você pode sim virar um super empreendedor. Basta você ir estudando, praticando, se instrumentalizando, mas é importante você entender que não basta saber, você precisa praticar. Então, quando você sai de uma palestra dessa, quantas palestras incríveis aconteceram essa semana? Vai lá e coloca em prática, volta, assiste de novo, anota mais um insight, porque quando você coloca em prática, aí sim o seu cérebro cria novos caminhos e você começa a alcançar resultados. Vamos falar de atletas de alto desempenho? Quando eu falo atleta de alto desempenho, fala pra mim. Eu tenho quase certeza eu não posso ter porque a gente nos conhece pessoalmente, que vem à sua mente palavras como disciplina, eles são disciplinados, né? Resiliência, essa capacidade de se recuperar quando alguma coisa não dá certo. Assumir riscos, eles assumem muitos riscos. Autoconfiança, concorda? Eles são muito autoconfiantes. Eles estão abertos a superar barreiras o tempo inteiro. Parece que eles são programados para vencer? Eles são. Como assim? Eu quero falar sobre isso com você. Eu quero te apresentar o trabalho da doutora Carol Dweck. Ela é uma psicóloga, professora da Universidade de Stanford, e ela tem um livro chamado Mindset, que traz um conceito, um modelo de atitude mental que vem sendo apresentado como a nova psicologia do sucesso. Eles descobriram que o que nos diferencia não é a nossa capacidade intelectual, o nosso QI, mas sim a maneira como nós encaramos as experiências. Olha só que interessante. Eles queriam descobrir o chip dos vencedores. E aí eles começaram a pesquisar para entender qual a qualidade mais importante para o sucesso e por que algumas pessoas se motivam nos momentos difíceis, enquanto outros desistem diante das dificuldades. E o que os pesquisadores descobriram é que está relacionado com uma única coisa: o mindset, a programação mental individual de cada um de nós. E segundo os cientistas, existem apenas 2 tipos de programação mental: o mindset fixo ou o flexível e de crescimento. E aí, o mindset, a atitude mental que você escolhe, determina como você vai enfrentar os desafios, os obstáculos, como você vai se esforçar, como você vai receber a crítica e como você encara o sucesso do outro. E aí, será que você vem alimentando um mindset fixo ou de crescimento? Vou apresentar os dois para vocês. O mindset fixo acredita que a inteligência é estática. Ela é ali, aquela coisa fixa mesmo. E aí, quem alimenta esse tipo de atitude mental tem o desejo de parecer inteligente e tem a tendência de evitar o desafio. Por quê? Se eu acho que a minha inteligência não vai dar conta de superar esse desafio, eu nem vou entrar nessa situação. Vai pensando nos desafios que sua vida de empreendedor te traz. Tem uns que você fala, não, isso não é pra mim, nem vou encarar. Tem a tendência de ficar na defensiva ou desistir facilmente. Não, isso aqui é muito difícil, deixa eu escolher outra coisa. E enxerga o esforço como alguma coisa ruim, que não leva a resultado. Ah, se eu não nasci com a característica de empreendedor, eu nunca vou chegar onde, sei lá, o Steve Jobs chegou. E ignora o feedback negativo que nos leva a crescer. Fala, não vem aqui me dar crítica, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Quem é mais antigo vai lembrar. Síndrome de Gabriela, vou cantar e eu não sou cantora, tá? Eu nasci assim, eu cresci. Joga a Gabriela fora. Porque isso aqui não tá com nada, gente. Quem tem esse mindset fixo se sente ameaçado pelo sucesso dos outros. E aí qual que é o resultado? São pessoas que se acomodam mais cedo e conquistam muito menos do que o seu potencial permite. Se você é empreendedor ou se você quer empreender, rasga isso, joga fora, aposenta o mindset fixo, porque você
pode e deve ter um mindset de crescimento, porque a ciência comprova que a nossa inteligência pode sim ser desenvolvida ao longo de toda a nossa vida. E quando você tem isso em mente e acredita, você abraça o desafio, porque você sabe que o desafio vai te ajudar a crescer. Você persiste na dificuldade e você sabe que o esforço é o caminho para excelência. E se alguém te fizer uma crítica, você sabe que é uma forma de você não errar da mesma maneira de novo. E aí você vai lá e aprende com isso. E se você vê alguém fazendo mais sucesso que você não fica com inveja como aquela pessoa que tem mindset fixo. Você vai lá, olha o que aquela pessoa fez para alcançar o sucesso e aprende com ela. O resultado de quem escolhe alimentar uma mentalidade de crescimento é ser pessoas com alto nível de conquistas, o chip dos vencedores. Então volta lá para o que você anotou ou lembra do que você respondeu. Qual era o seu modelo mental quando a gente começou esse papo? Porque a partir de agora você já pode mudar. Então, sobre capacidade mental, eu nem vou ler o que é mindset fixo, tá? Que é para você nem gravar mais isso. Foca na de crescimento. Se você concordou, agora. Se você concordou com 1 e 2, joga fora. Mentalidade fixa, nem vou ler. Esquece isso, risca, faz um X. Porque a atitude mental de crescimento é 3 e 4. Se você concordou com 3 e 4, você está numa atitude mental de crescimento. H, e se eu não concordei? Ou se foi um de um e um de outro? Não tem problema, você já aprendeu que você pode crescer a cada dia, que sua inteligência pode ser desenvolvida. Então risca 1 e 2 e se foca em 3 e 4, porque qualquer que seja o seu nível de inteligência, sempre é possível modificá-lo bastante. E você é capaz de mudar substancialmente seu nível de inteligência. Beleza? Próximo, vamos lá. E sobre as suas qualidades pessoais? Se você concordou com 1 e 3, joga fora, esquece isso. Se você concordou com 2 e 4, é isso aí. Risca 1 e 3 e faz um círculo em 3 e 4. Porque independente do tipo de pessoa que você seja, sempre é possível se modificar substancialmente. Você não é fadado a ser a mesma pessoa que você era quando você nasceu ou quando você começou a trabalhar. Você é capaz de modificar, inclusive, os elementos básicos do tipo de pessoa que você é. E eu vou passar um vídeo super rápido que explica ainda melhor essa história. Have a fixed mindset or a growth mindset. A fixed mindset is the belief that we're born with certain abilities, intelligence, and talents, and we're stuck with it. A growth mindset is believing I can change. If I set my mind to it, I can do anything. Let's take, for example, failing at something. With a fixed mindset, failing means I'm a failure. A growth mindset understands failure happens to everyone. Of course, it's hard, I've been there, but it's also something to learn from, something to improve upon. Fortunately, we can all develop a growth mindset. It takes practice and it takes encouragement from the people around us, but it can be learned. And it's all because of an amazing part of the human brain called the prefrontal cortex. It's like our brain's control panel that orchestrates our thoughts and actions. What many scientists call executive functions. Or what neuroscientist Adele Diamond, calls self-regulations. I like to think of it as my self-control filter, the thing that keeps my impulses and emotions in check. And the way to strengthen that filter is as simple as taking a moment, focusing your attention, and asking yourself, is what I'm about to do a reflection of who I am and who I want to be? So while we're all becoming more and more distracted in this age of distraction, we need to remember to take a moment and think. Muito legal, né? Então, eu convido você a utilizar essa ferramenta, inclusive para escolher as pessoas que vão trabalhar com você e para potencializá-las. Porque imagina você e um time, todo mundo focado na mentalidade de crescimento. Quem tem mentalidade fixa acredita que as aptidões e a inteligência são pouco flexíveis, esquece isso.
acredita que as nossas limitações são definidas quando nascemos. Imagina, gente! E o foco está no resultado e não no aprendizado. E aí tem a tendência de esconder os erros. Só que os empregos e os negócios do futuro, trazendo uma frase da Carol Dweck, que é autora dessa pesquisa, os empregos, os negócios do futuro lidam cada vez mais com um ambiente incerto e exposto aos erros. E saber lidar com os altos e baixos e buscar melhorar é essencial para prosperar no ambiente de empreendedorismo. Então foca na mentalidade de crescimento, porque nós podemos melhorar nossas habilidades ao longo da vida. Para isso só é preciso esforço e tempo. E aí, assuma desafios, porque você pode sempre aprender coisas novas e procure mentores, pessoas que estão mais à frente de você para aprender como eles chegaram lá. E quem tem essa mentalidade tem a tendência de ajudar muito mais no trabalho em equipe e ajudar a ter novas ideias e soluções, o que é fundamental para o ambiente de empreendedorismo. Porque limitações nós vamos ter o tempo inteiro. Só que os limites, eles implicam impossibilidades a todo momento. Então, quando aparecer um limite, não deixa que os seus modelos mentais, de onde você veio, como você foi criado, ou se alguma coisa que não deu errado no passado, te impeçam de continuar avançando rumo aos seus objetivos. Só que às vezes tem algumas pessoas que têm mais ou menos do que isso. Se não for o seu caso, eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém que pensa assim. Às vezes a gente não consegue acreditar em nós mesmos, né? A psicologia chama isso de síndrome do impostor. São pessoas que não acreditam que merecem o sucesso mesmo quando trabalham duro para isso. E isso pode atrapalhar muito a sua jornada no empreendedorismo, porque pessoas que têm essa síndrome acham que o sucesso não pode ser atribuído à própria capacidade e que quando conquistam alguma coisa teve a ver com a sorte ou com alguma coisa externa. São pessoas que se sentem como se fosse uma farsa e vivem com medo de que seja descoberto de que elas não são tão boas assim. Tem uma tendência de ficar se comparando com as outras pessoas. A autoestima fica baixa e ela fica disfarçada ou numa arrogância muito alta ou numa simpatia exagerada. Como é que você supera a síndrome do impostor? Existem várias ferramentas, mas é muito importante que você saiba atribuir sucesso à sua própria capacidade quando isso é justo. Você foi lá, deu o seu melhor, reconhece isso, né? Saiba que mesmo se você fracassar, você não colocou tudo a perder, sempre é tempo de recomeçar. Fortaleça a sua autoestima e anote quais são os seus pontos fortes para você caminhar em direção ao aprendizado. Lembra? Mentalidade de crescimento sempre. Não sei se você já ouviu isso aqui, que nós vivemos entre dois extremos. Quem já assistiu palestra ou treinamento meu falando de como usar o estresse a seu favor ou sobre o lucro da felicidade, a felicidade como vantagem competitiva, eu procuro sempre trazer isso, porque eu acho que isso é fundamental e para o empreendedor, então, nem se fale, né? Já ouviu? Excesso de futuro e excesso de passado? Excesso de passado que gera depressão. E eu não tô falando da depressão clínica, medicamentosa, que você precisa de médico. Eu tô falando daquela angústia que te desanima. E ansiedade, também não daquela que você precisa de suporte médico, mas aquela ansiedade que o empreendedor às vezes tem o tempo inteiro de querer que a coisa aconteça rápido. A todo momento, imediatamente, a gente precisa entender que existe um caminho a ser trilhado. Então, para lidar com o excesso de passado, eu convido você a pensar assim: eu posso mudar o passado? Às vezes a gente fica assim, não acredito que eu fiz aquilo. Nossa, eu perdi aquela oportunidade. Eu fiz aquele pitch errado e perdi aquela oportunidade de investimento. Você pode voltar lá e mudar? Não pode, né? Então, se você não pode voltar e mudar, o que você pode fazer? Pergunta para você, fiz o melhor que pude? A programação neurolinguística, PNL, ela fala que cada um faz o melhor que pode com as ferramentas que tem no momento. Então, na hora que você estava lá, se você fez o melhor que você pôde, pensa assim, eu aprendi alguma coisa? Porque se você não pode mudar e você fez o melhor que pôde, você aprendeu como fazer diferente. E da próxima vez que essa oportunidade surgir, você já vai ter novas ferramentas para fazer de uma forma ainda melhor. Tem um ditado japonês que eu gosto muito que fala: se você cair 7 vezes, levante-se 8. É o tradicional popular brasileiro: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E aí, você precisa entender que o seu passado não determina o seu futuro. Como assim? Se você já errou, se você já falhou, esquece.
Não é porque você falhou 1, 2, 3 vezes que isso determina que você nunca vai ser bem sucedido. Eu li recentemente que empreendedores de sucesso, eles falham de cerca de 3,8 a 3,8 porque é uma média, de vezes antes de alcançar o sucesso. Não é que você deva querer falhar, mas se não deu certo, seu passado não determina o seu futuro. Alguns exemplos que certamente você já ouviu falar, só para refrescar sua memória. Walt Disney, sabia que ele foi demitido do jornal que ele trabalhava? Disseram que ele não era criativo. E ele criou um mundo de fantasia. Já pensou se ele tivesse acreditado? Você não é criativo? E o Michael Jordan, que foi cortado do time de basquete da escola porque ele não jogava bem e é considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos? Já ouviu falar dos Beatles? Eles foram dispensados por uma gravadora porque banda de rock não tava com nada. E o Barack Obama, negro, com uma origem que vem da África e oriental, nunca chegaria à presidência americana. 2 mandatos e ainda um dos presidentes mais amados dos Estados Unidos de todos os tempos. Silvio Santos nem precisa dizer, de camelô a um dos maiores comunicadores do nosso país. A Oprah, tem gente que quer que ela seja candidata à presidência americana. Ela ficou famosa no mundo inteiro por contar histórias e conectar as pessoas. Só que ela foi demitida de um telejornal porque ela contava história demais. E esse aqui, o Thomas Edison? Perguntaram para ele quando ele finalmente conseguiu criar a lâmpada, como ele se sentiu falhando tantas vezes. E ele disse, eu não falhei 999 vezes, eu encontrei 999 formas de não fazer. E eu não sei se você sabe, vale a pena estudar um pouco a história dele, ele descobriu várias outras coisas no meio desse caminho. Tem Steve Jobs, que foi demitido da própria empresa, enfim. Tem muitos exemplos sobre isso. Você precisa entender que quando você falha, olha só, se você quiser pesquisar e buscar essa referência, esse é o estudo divulgado pela Universidade de Michigan, em 2011. Quando você falha, o seu cérebro cria novos caminhos neurais que desafiam positivamente o seu cérebro e ajudam ele a aprender. Ou seja, não é que você deve querer errar, mas se alguma coisa não deu certo, saiba que o seu cérebro criou novos caminhos e que da próxima vez você já tem alternativas para fazer diferente. E aí você não pode deixar se abater pelas circunstâncias. Eu não sei se você conhece a psicologia positiva, que é conhecida como a ciência da felicidade e do bem-estar subjetivo. Ela é uma das disciplinas mais concorridas da Universidade de Harvard. Tem cerca de 1 ano e meio de fila de espera. Eu dou diversas palestras e treinamentos nesse sentido. E a psicologia positiva, ela fala da fórmula da felicidade. Fórmula da felicidade? Como assim? E o que isso tem a ver com potencializar o meu cérebro para o sucesso? Sim, existe uma fórmula da felicidade e sim, ela pode te ajudar a potencializar seu cérebro para o sucesso. Como, Gaia? Olha só, segundo a ciência da felicidade, essa é a fórmula da felicidade. 50% da nossa felicidade é genética, original de fábrica. Então, cada um vem com a sua quantidade particular. Vamos deixar isso um pouco de lado. É importante dizer que o que é felicidade para você não é para mim, não é para o pessoal que está aqui atrás das câmeras. Cada um tem um modelo único e individual de felicidade. E o seu nível pessoal também. Só que a gente costuma achar que quando uma coisa muito legal acontece com a gente, por exemplo, conseguir um investidor para o meu negócio, eu vou ser muito mais feliz por toda a minha vida. Só que o que a ciência da felicidade comprova é que quando uma coisa muito legal acontece, na hora a gente fica super feliz. Mas depois de um tempo você volta para o seu nível pessoal de felicidade e fica no máximo 10% mais feliz. E quando acontece uma coisa muito ruim, na hora é um baque. Perdi o investidor ou não consegui fazer algo para o meu negócio que era muito importante. Putz, fiquei lá embaixo. Depois de um tempo, você volta para o seu nível pessoal de felicidade e fica, na pior das hipóteses, 10% menos feliz. Isso são as circunstâncias, são as coisas que estão fora do nosso alcance. Segundo a ciência da felicidade, 40% da nossa felicidade tem a ver com as nossas escolhas, os nossos comportamentos. Você tem na sua mão a possibilidade de ser até 40% mais feliz. Então, o que isso tem a ver com o nosso papo de hoje? Se alguma coisa nessa sua jornada de investidor e de empreendedor, não saiu como você gostaria e vai acontecer no meio do caminho,
Não se deixe abater pela circunstância. Saiba que daqui a pouco você volta para o seu nível pessoal de felicidade e que você tem a chance de ser até 40% mais feliz. Como você pode fazer isso? Investindo em coisas que estão ao seu alcance, como ser grato pelas coisas que você aprendeu até aqui e saber que você pode fazer diferente a partir de hoje. A gente precisa colocar o futuro numa perspectiva positiva e entender que amanhã, quando chegar, vai ser o quê? Amanhã, quando chegar, vai ser hoje. Como assim? Amanhã, quando você vai acordar, vai ser hoje. E semana que vem? Peraí, deixa eu fazer um negocinho aqui. Semana que vem, quando você acordar, vai ser hoje. Já volto para esse tema. Enfim, você tem na sua mão 40% de possibilidade de ser mais feliz. E para isso, você precisa colocar o seu passado numa perspectiva positiva. Por quê? Adoro esse autor. Jean-Paul Sartre, já ouviu falar? Um filósofo famoso que eu vi por aí. Você não é o que te acontece, mas o que você escolhe fazer com isso. Vamos falar do excesso de futuro? No Brasil, cerca de 23% da população tem algum distúrbio ansioso ao longo da vida. Para de ficar ansioso com o seu projeto. A Gaia, como assim? É porque se você ficar ansioso, você vai ter 4 vezes mais chance de ter um problema cardíaco por causa da ansiedade. Tá, mas como eu lido com a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação? É. Uma preocupação é uma pré-ocupação, que é uma ocupação antecipada de alguma coisa que nem aconteceu ainda. Então olha para o futuro, para o que você quer alcançar e pensa assim, depende só de mim? Se não depende só de você, você está se estressando à toa. Faz sentido? Agora, se depende só de você, fala assim, posso fazer alguma coisa hoje? Por quê? Amanhã, quando chegar, vai ser hoje. Quando você acordar amanhã, é hoje. E semana que vem? É hoje. E ano que vem? É hoje. O único dia que você tem na sua vida para construir o futuro que você quer é hoje. Então, se planeja, faz o plano do seu negócio, se capacita. Você já está fazendo, assistindo isso aqui. Busca mais materiais para se capacitar e hoje você vai se potencializando para construir o futuro que você quer como um empreendedor, porque a preocupação ela não acaba com os seus problemas de amanhã, mas ela esvazia a sua força de hoje, construir o futuro que você quer. Tá nas suas mãos construir o amanhã que você quer. E às vezes o desafio parece grande demais, não é? Não sei se você já ouviu falar de um mecanismo do nosso cérebro, uma parte do nosso cérebro que chama cérebro límbico. Eu não vou me aprofundar muito, mas eu vou explicar rapidamente como ele funciona. Quando nós éramos homens e mulheres da caverna, imagina que eu sou uma mulher da caverna e tô lá cuidando da minha hortinha enquanto meu marido foi caçar. Aí, eu mapeio que ao longe está vindo um leão me devorar. O que acontece? Meu cérebro fala, tem uma coisa mais importante para eu lidar agora. E ele me trava. Já aconteceu com você de aparecer alguma coisa que parecia um grande desafio e você travar? E os acontecimentos a seguir acontecem ao mesmo tempo e sem vir para o seu nível racional. E eu vou explicar parte por parte. Então, é assim. Meu cérebro me trava e ele precisa decidir sem que venha para o meu consciente. Tenho condição de lutar com esse leão e sobreviver? Ou nem a pau eu vou sair correndo porque ele vai me devorar? E aí, imediatamente você foge, porque a gente tem no cérebro uma parte dele que chama amígdala, não é a garganta, que dispara um alarme sempre que a gente quer sair da nossa rotina segura e usual. Então hoje a gente não tem mais os leões querendo nos devorar no meio do caminho, mas a vida do empreendedor é cheia de grandes desafios o tempo inteiro. E toda vez que aparecer alguma coisa que você ainda não sabe, pode ser que esse alarme dispare. Como que você dribla ele? Uma forma poderosa de você driblar ele é primeiro conhecer as suas emoções, porque não tem como evitar que a emoção apareça. É uma reação física de alguma coisa que está acontecendo fora de você e que vem para te ajudar a ajustar os seus instintos e saber como lidar com isso. Só que você não pode confiar o tempo inteiro na sua emoção. Se você ficar paralisado ou com vontade de fugir do desafio do seu negócio, você precisa entender que às vezes você está lembrando de alguma coisa do passado que não deu certo e está trazendo para hoje essa experiência e deixando de se potencializar. Um empreendedor de sucesso não pode viver no piloto automático emocional. Olha só que interessante.
Quando uma informação nova é introduzida, o cérebro cria novas conexões e se revitaliza. Por isso a gente precisa se expor às mudanças. Mesmo que saindo da nossa zona de conforto, o nosso nível de ansiedade aumente um pouco. E para que não aumente tanto, eu te apresento o Kaizen. Já ouviu falar? A gente já está caminhando para os momentos finais da nossa conversa. Kaizen é uma técnica que é usada muito em gestão, mas também é aplicada para o comportamento. Vem do japonês melhoria ou mudança para melhor. O Kaizen, ele tem a ver com uma técnica dos pequenos passos, que através de mudanças graduais faz com que nós tenhamos aprimoramento contínuo. Deixa eu contar uma história que não tem nada a ver com empreendedorismo, mas vai te ajudar a fazer várias conexões neurais. Olha só que interessante. O Dr. Robert Maurer, ele é um médico, PhD, especialista em Kaizen. Ele recebeu no consultório dele uma moça que precisava fazer meia hora de exercício físico todos os dias por causa dos exames dela. Já ouviu isso? Muitos de nós já ouvimos. E aí quando ele falou isso pra ela, ela falou assim: doutor, tá louco, você não sabe como é que é a minha vida. Eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa, eu sou mãe solteira, eu tenho que fazer comida, dar jantar, dar banho, colocar pra dormir. Quando eu termino, eu tô exausta. Eu caio no sofá na frente da TV e não consigo fazer mais nada. Não tem como eu fazer meia hora de exercício físico por dia. E aí ele falou, Kaizen. Ele falou assim, bom, depois que você chega na sua casa e que você senta no sofá para descansar, você acha que você consegue caminhar 1 minuto por dia na frente da televisão? Ela deu risada, né? Acho que ela pensou, esse médico é maluco. 1 minuto por dia, doutor? 1 minuto por dia. 1 minuto eu consigo, então tá bom. Vai pra casa, caminha 1 minuto por dia na frente da TV e volta aqui mês que vem. Ela foi e começou a caminhar 1 minuto por dia, na semana seguinte 2. Quando ela chegou lá no consultório no mês seguinte, ela estava caminhando 5 minutos por dia. Ainda não era a meia hora que o médico falou que ela precisava, mas já era muito mais do que ela achava que seria possível quando ele falou que ela tinha que fazer meia hora de exercícios por dia. Olha só que interessante. Pode parecer simples para você, mas pensa você como empreendedor. Quantas coisas você tem que aprender, quantas coisas você tem que colocar no seu dia a dia. A mudança de baixo para impacto ajuda a mente humana a dominar o medo que impede o sucesso e a criatividade. Então o Kaizen é um método altamente eficaz para construir novas conexões do nosso cérebro, porque ele é projetado para que cada novo desafio acione um certo grau de medo. Só que quando você fala para ele, é uma meta pequenininha, super pequena, ele fala assim, gente, isso aí é tão fácil que não tem problema. Sabe, tipo, caminhar 1 minuto por dia na frente da TV? Isso aí é simples, isso aí eu consigo. E quando você põe uma meta super pequena, você desarma a reação de medo do seu cérebro, que enfraquece a resistência para a mudança. Além de você ficar mais criativo e estimular o seu pensamento racional, você começa a criar novos hábitos. Na gestão, isso é usado para tornar-se 1% melhor. A Toyota usa muito o Kaizen nos processos deles. A ideia é que com pequenos passos você consiga grandes conquistas, porque uma jornada de 1.000 quilômetros começa no primeiro passo. Então, dica, anota aí. Tira uma foto da tela, dá um print screen, porque isso é para você aplicar no seu negócio. Qual é o menor passo que eu posso dar para atingir o meu objetivo? O menor passo que você pode dar para atingir o seu objetivo como empreendedor. Por exemplo, assistir 5 minutos de um vídeo de empreendedorismo por semana ou praticar alguma coisa, o seu pitch de discurso do seu negócio por 5 minutos. 5 minutos. O que eu posso fazer durante 5 minutos do meu dia para aprimorar o meu pitch, ou, por exemplo, melhorar o meu inglês, porque eu preciso estar com o meu inglês melhor. Se você, durante 5 minutos por dia, aprender 3 palavras por dia no idioma que você precisa, ao final de 7 dias, você vai ter aprendido 21. E ao final de 1 mês, você vai ter aprendido quase 100 palavras. Dá ou não para, através de pequenos passos, alcançar grandes resultados? Pensa que pequeno passo você pode dar para alcançar os resultados que você precisa. Porque o sucesso é feito de pequenos esforços repetidos dia sim e outro também. E quando os imprevistos acontecerem, não reaja, haja. Olha só. Whoa, that's not good. I don't need this. I'm already late. Somebody will come.
Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Help! I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, is it? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he could fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Walking down the sidewalk, kicking my feet as I move to the music. Step to the beat. I woke up today, canceled all my plans, and I stepped right outside with my guitar in my hands. And A maioria dos problemas são fáceis de serem resolvidos. Você só precisa sair da escada rolante. Dá uma agonia, não dá? Como assim, gente? Sobe, desce e faz alguma coisa. Lógico que é uma metáfora, mas será que você não tem feito alguma coisa nesse sentido? Ah, isso era o fulano que tinha que fazer. Ah, isso não é culpa minha, o processo burocrático tá demorando. Isso é culpa de sei lá quem, de sei lá onde. A gente fica parado. Era obrigação deles fazer a escada rolante funcionar? Não. Mas sobe, desce e faz alguma coisa. Depois você fala com o responsável e fala, olha, eu resolvi. Você, como empreendedor, não pode ficar simplesmente parado fazendo a sua parte. O empreendedor precisa entender que as solicitações acontecem o tempo inteiro e você tem que estar disposto a encarar os desafios e não simplesmente falar que isso não era sua culpa e do outro, porque senão você nunca vai alcançar o sucesso. A gente precisa parar de ser reativo, sabe? Bateu, levou? Disse o que quis? Ouviu o que não quis. Tenho certeza que você respondeu aí na sua mente. Que tem a ver com o que você recebe, não tem o filtro, você devolve para o mundo. Vive numa linguagem de culpabilização, torna o outro responsável pelos resultados que não atingiu. Você me faz sentir raiva. Desculpa, ninguém te faz sentir raiva. Você sente raiva porque você quer. Você tem que escolher o que você quer sentir. O outro pode até fazer o que ele quiser, mas você escolhe o que você vai sentir. Por sua causa, eu perdi a oportunidade do investidor. Será? Se tem alguma coisa que precisa ser feita, vai lá e faz a sua parte. É culpa sua, é uma posição de vítima. A gente precisa ser responsável, proativo, entender que entre o que te acontece e como você devolve para o mundo, existe a sua liberdade de escolha. O que você quer para a sua vida, para o seu negócio, para o seu empreendimento. Eu tenho certeza que você é livre. Se você é livre, você pode escolher, certo? E se você pode escolher, você tem que ser responsável pelas suas decisões. Isso tem a ver com ser protagonista da sua história. Porque existe um espaço entre o que acontece com você e a forma como você devolve para o mundo. E o segredo do sucesso está nesse espaço, que é a liberdade de escolha. Então, para você lidar com as suas emoções, já chegando na reta final, você precisa ter agilidade emocional. Eu recomendo fortemente o livro da doutora Susan David. Ela é doutora em psicologia e dá aula na Faculdade de Medicina de Harvard, que ela fala que a gente tem que dominar as nossas histórias internas. O que significa isso? Significa a história que eu conto para mim mesma do que aconteceu. Ah, não deu certo porque o investidor não era muito legal. Ah, não deu certo porque o meu parceiro... E a gente fica contando histórias na nossa cabeça sobre o que aconteceu ou age de uma forma impulsiva. A gente precisa olhar de frente para as emoções que aparecem na hora do desafio. Quando você vai vender o seu negócio, você fica nervoso, começa a aparecer um monte de história na sua cabeça de que não vai dar certo, o que quer que seja. Pensa, por que eu tô sentindo isso? Ah, porque é um desafio. Aí vai lá e se afasta e pensa assim, como eu posso agir? Qual é o meu objetivo? Eu quero alcançar os resultados para o meu negócio. Então você se afasta e pensa, eu só estou me sentindo assim porque é um grande desafio, mas eu não posso perder essa oportunidade. E aí você domina o seu diálogo interior
Porque no dia típico a gente fala muito, só que as palavras que acontecem na nossa cabeça, elas falam muito mais. Então, a gente precisa ter autorresponsabilidade para entender que nós somos os únicos responsáveis por alcançar os resultados que nós queremos para a nossa vida. Dá tempo de um último vídeo? Bem curtinho? Então, olha lá, autorresponsabilidade para a gente encerrar. De maneira geral, quando insatisfeitos com alguma coisa de ruim acontecendo na vida, geralmente as pessoas tomam o posicionamento de achar um culpado, encontrar alguém para criticar e transferir responsabilidades. Muitas vezes, estes problemas ocorrem com algum familiar, com a pessoa que você namora ou está casado, no trabalho, na vida social ou em diversas circunstâncias. Prefere-se transferir para os outros todas as culpas do que está acontecendo em sua vida. Pessoas assim se acham azaradas e perseguidas e enchem seus sentimentos de revolta, desânimo, conformismo ou mesmo inveja. Sempre os outros, sempre os outros. A culpa sempre está nos outros. Realmente é mais fácil e cômodo culpar, criticar e reclamar. Uma outra possibilidade, quando percebemos que algo não anda bem na nossa vida, é a pessoa assumir uma coisa poderosa e que demonstra uma grande capacidade de inteligência emocional. Estamos falando de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é a certeza absoluta que você é o único responsável pela vida que tem levado e, consequentemente, é o único que pode mudá-la. Quem tem a capacidade de assumir as responsabilidades pelos resultados da sua vida e aprender com eles, usando uma coisa chamada de livre-arbítrio, tem infinitamente mais possibilidades de ter uma vida mais tranquila, feliz e realizada. A neurociência mostra que o livre-arbítrio, essa capacidade de agir e decidir sobre as próprias escolhas, parte de uma região no cérebro chamada de lobo frontal, que é responsável, entre outras coisas, pela integração da razão com a emoção e, por isso, interage de forma significativa com o nosso sistema límbico, que é a área do nosso cérebro responsável por controlar as emoções, o aprendizado, memória e outras importantes funções, permitindo o autocontrole, o julgamento de como agir e como lidar com seus sentimentos. Isso significa que você pode sim se controlar e, a partir disso, agir de forma equilibrada e sensata. Isso também é exercer seu livre-arbítrio. O que falamos, como agimos, pensamos e ou sentimos geram resultados objetivos e palpáveis nas nossas vidas. Como timoneiro da sua própria existência, você obtém resultados e não vitórias ou fracassos. Lembre-se sempre, quando você muda, o mundo muda ao seu redor. A realidade da vida depende do observador, ou seja, de como você encara os fatos, com positividade e aprendizado ou com negatividade e fracasso. Você tem o livre-arbítrio para escolher os caminhos a seguir. Se você não está realmente satisfeito com os resultados que vem tendo na sua vida, está na hora de você refletir. Você está assumindo sua autorresponsabilidade? Diante dos deslizes e erros cometidos, aprenda com eles e assuma a experiência dos aprendizados conquistados. Deixe de fazer papel de vítima e assuma o protagonismo da sua vida para ser um vencedor, conquistar seus sonhos e viver uma vida abundante. Então, encerrando seu radar, os componentes da memória, sim, você precisa prestar atenção nas tarefas individuais e se concentrar nelas. Mas para que você tenha resultados extraordinários, você precisa fazer assim, ó, um zoom out e abrir o seu radar para observação. Porque se você ficar só olhando para os problemas do seu negócio, talvez você não alcance alternativas e oportunidades. Então, abre o radar e tenha espaço para receber informações externas que vão te ajudar a pensar fora da caixa, criar novos hábitos
e ter mais força de vontade para alcançar os seus objetivos. A força de vontade ela é limitada. Você tem uma dose por dia, não gasta com besteira. Usa para aquilo que é importante para você. E quanto mais você se aprimora, mais resultados você alcança. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E quando você ativa a sua atitude mental de vencedor, você entende que a sorte só favorece a mente bem preparada. E talvez você fale assim, Gaia, mas foi muita coisa que você apresentou aqui hoje. Como é que eu faço? Não vai dar para sair fazendo tudo isso de uma vez. Conhecer é o primeiro passo para a mudança. Seu cérebro já sabe que existem outras formas de fazer isso. E a partir de agora, ele vai procurar lidar com seus desafios do dia a dia de maneira a te potencializar. Porque já dizia o Einstein, uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Eu espero que tenha contribuído com vocês. Estou à disposição através das minhas redes sociais, do meu site. Se você quiser saber mais sobre o curso de Ciência da Felicidade e como ser ainda mais feliz para o seu negócio e para a sua vida e para a sua profissão, tem o meu curso online na Savoy Studio. Eu agradeço muito a oportunidade e continuo acompanhando o Sebrae, que tem mais palestra ainda. Muito obrigada. Legal, Gaia, obrigado aqui. Só para finalizar, a gente tem alguns comentários aqui. Ou o pessoal entendeu muito bem a palestra ou estão com vergonha. Porque aqui é só o pessoal falando bom dia. Aqui o André Ramos falando palestra maravilhosa, Gaia. Muito obrigado. Gratidão, Sebrae, André. muito obrigado pela Gaia, né? E o Sebrae pela oportunidade. A Cristiane da Silva falando bom dia, ótimo esse treinamento. Gratidão. A Alessandra também de Contagem, Minas Gerais. Também Luciana, de Contagem, Minas Gerais, aí dando um bom dia. A gente tem o Sebrae São Paulo, mas ó, a audiência é do Brasil, porque tem gente aqui também do Maranhão, a Valdeci Moraes, Santa Rita, aí, Rio Grande do Sul. Santa Rita está sempre ligada aqui também no Sebrae São Paulo. Esse é o pessoal do YouTube, tem o pessoal do Facebook também, o Aspério Terra, Andréia, o Alessandro Silva, falando aí bom dia, que acredita demais nisso tudo. A Marildo Souza, Anice Santos, Guto, a Gisélia, Clau, a Camila, a Verônica, a Alessandra, Alisson, Silva Bruno e Maria Cláudia. A Maria Cláudia aqui falando vergonha de dizer que ela sofre da síndrome do impostor. Não tenha vergonha, reconhecer é o primeiro passo para a mudança. Anota aí e busca um mindset de crescimento. Se você detectou, é o primeiro passo para você acreditar mais em você mesma. Legal, a Alisson aqui, que eu brinquei, né, que o pessoal ou entendeu tudo ou tava com vergonha, a Alisson falou, que não é isso não, é que não dá tempo de fazer pergunta porque é muito conteúdo. Que bom, vou entender que foi bom então. Eu acho que estão processando ainda, as dúvidas vão surgir depois, né, mas ó, tá o contato aí da Gaia. Aí, para quem quiser depois surgir alguma pergunta, pode fazer direto pra Gaia, né? E posso convidar o pessoal, quem gostou, compartilha, gente, na sua página, porque vai ficar disponível, né, gente, na página do Sebrae. Então, compartilha pra gente espalhar essa ideia com o máximo de pessoas possíveis e levar esse conhecimento que pode potencializar a sua vida e os seus negócios. Legal, e perguntaram aqui do horário, qual é o próximo horário da palestra? É 10h30, então daqui a pouquinho aí a gente tem mais uma palestra para quem estiver assistindo, que é sobre empreendedorismo inovador, melhorando o dia a dia da sua empresa, com Juliana Segalho. Então, para finalizar aqui também, André Ramos tem uma pergunta. Gaia, se carregamos uma carga genética de 50% quanto aos nossos impulsos emocionais, esse não é um componente muito importante e significativo para conseguirmos superar só pela vontade? Então, vamos lá, repetindo. Gaia, se carregarmos uma carga genética de 50% quanto aos nossos impulsos emocionais, este não é um componente muito importante e significativo para conseguirmos superar só pela vontade? Oi, André, muito legal a sua pergunta. Você está falando da fórmula da felicidade lá que eu falei, né? 50% é genético do seu índice pessoal de felicidade. Como que isso é determinado? Você tem um percentual dentro desses 50%, cada um tem um particular que a gente não tem como definir, mas é um nível interessante. É porque a genética ela vem carregada, por exemplo, se você tem um histórico de depressão na sua família há várias gerações, isso pode impactar de alguma maneira, mas isso determinante não te determina, isso é o mais importante. O que você traz na genética não determina quem você é, porque você tem aí
uma parte muito boa também, não é só a carga que não é necessariamente positiva, e você tem 40% na sua mão para neutralizar tudo isso. Se você quiser entender um pouco melhor como potencializar esses 40%, lá na página da Savoy Studio, no site deles, tem o meu curso Caminhos da Felicidade, que tem várias tarefas, inclusive, para você praticar e entender como aumentar esses 40% para ser até 40% mais feliz do que você é hoje. Legal, Gaia. Para finalizar, então, a Alisson aqui falando que gostou da frase: a sorte só favorece as mentes mais preparadas. Que bom, é isso aí, é o que vocês estão fazendo agora, gente. Eu agradeço muito. Continuem acompanhando, compartilhem essa palestra de hoje e eu agradeço.